Cuba não reconhece governo de Michel Temer. Essa é a notícia do dia 26 de dezembro de 2016, publicada aqui no site O Dia. E diz o seguinte: Castro diz que só reconhece o governo brasileiro quando o presidente da República foi eleito pelo voto direto. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Vamos comentar então essa notícia de Cuba, reconhecer a questão do voto direto, que é um tema sensível em Cuba, dentro desse contexto, né? Que vai gerar com certeza muita discussão aqui no canal. Mas vamos lá, primeiro vamos entender a notícia. O governo comunista de Cuba botou o Brasil na prateleira da prioridade zero, quando se fala em relações internacionais. A administração de Raul Castro não reconhece o governo de Michel Temer e se nega a receber as credenciais do embaixador Frederico Duque Estrada, hoje assessor-chefe da comunicação do Itamaraty. Aí ele faz um comentário que eu acho que é meio pessoal, assim, até porque isso aqui é coluna explanada. Isso aqui é um colunista. E ele diz o seguinte: como Cuba não faz a gentileza inerente às boas relações entre países, o Senado brasileiro não tem como reconhecer a indicação. O mesmo comportamento se vê no governo da Venezuela. O embaixador do Brasil, Alberto Castelar, não entregou as suas credenciais. Então, a gente vê aqui essa notícia, a consequência do não reconhecimento é justamente isso, essa coisa da embaixada. A notícia do jornal O Dia ela foi replicada aqui no jornal Notícias ao Minuto. E daí eu acho importante como referência. Bom, Notícias ao Minuto deve ter averiguado também essa fonte aqui do Dia. Então imagino que a notícia seja verídica. Ela é muito nova, né? Então do dia 26. E aqui ele está replicando essa notícia. Agora, como mostrado aqui no site da revista Época, em julho de 2016, o embaixador brasileiro já vinha tentando convencer o governo cubano que o impeachment era um processo legal, que observava a legislação e que não se tratava de golpe. Bom, sabemos que o governo cubano não apoia e é contra o estilo de governo que está sendo feito pelo Brasil, que é a economia liberal. Cuba tem um verdadeiro trauma com isso, né? Porque na história de Cuba, o país já serviu meio que como um puteiro dos americanos, que fizeram uma zorra de Cuba, e foi isso que motivou então essa coisa de caça a esse inimigo que acabou resultando na morte de milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? Há de se estudar a história de Cuba com os devidos detalhes, né, para se falar então com mais propriedade sobre isso. Então foi essa motivação. Depois disso, o governo cubano implementou um governo comunista no país e que teve algumas consequências, né? Como, por exemplo, a questão do controle absoluto do Estado, né, na economia do país, em todos os meios de comunicação, em várias coisas. E aí resulta também numa coisa interessante: o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Cuba de 2014, é elevado, como mostra aqui no site do Wikipedia, 0,769, o máximo aqui é 1. Então tem um índice de desenvolvimento humano elevado, significa que praticamente não há miséria extrema em Cuba. Agora, vamos falar sobre a questão da eleição. Eu sei que tem muitos admiradores do governo de Cuba, eu sei que tem muitos que odeiam o governo de Cuba. Eu acredito que essa questão do ódio tem muito a ver com a questão da propaganda que é feita contra Cuba, né? Muita gente entende que Cuba não progrediu devido ao governo comunista, mas esquece que Cuba foi isolada economicamente pelos Estados Unidos. Então o preço, a consequência de um país que viveu isolado e não conseguiu se desenvolver economicamente, também atribuída aí à política econômica mundial liderada pelos americanos. Imagine, se o país está totalmente bloqueado, ninguém pode fazer negociação com esse país em nada, ele com certeza não vai se desenvolver na mesma velocidade dos outros, isso é lógico. Atribuir, digamos, o fracasso, mas atribuir o congelamento do desenvolvimento de Cuba somente ao governo comunista de Cuba seria injusto. Teria que fazer um estudo muito mais completo desse assunto e para entender as consequências das sanções econômicas, né, do isolamento econômico imposto pelos americanos sob a alegação de que Cuba não cumpre com os direitos humanos,
né? Foi feito um isolamento político e isso teve como consequência também o fato da economia de Cuba não se desenvolver como nos outros países. E aí você vê, bom, foi colocado justamente essa coisa dos direitos humanos. Engraçado é o seguinte, quem acusa Cuba de violar direitos humanos são justamente as pessoas que não estão nem aí para direitos humanos. É um processo interessante. No Brasil a gente vê muito isso. Normalmente os apoiadores de Bolsonaro, esse pessoal, os mais radicais, eles estão se lixando para a questão de direitos humanos, mas eles condenam Cuba justamente pela questão dos direitos humanos. É uma coisa extremamente contraditória. Agora, a outra coisa é Cuba criticar o Brasil por causa da eleição direta. Nós sabemos que o canal Notícias Comentadas é oposição ao governo Temer. Isso é fato. O outro fato é o seguinte: como pode Cuba, que não realiza eleições para presidente, ou as eleições não funcionam de uma maneira eficiente, ou sei lá o que, criticar um outro país justamente porque não houve eleição direta? É um pouco complicado. Repito, o canal Notícias Comentadas é deliberadamente oposição ao governo Temer. Mas a gente não pode deixar de usar o senso crítico. Então você vai dizer, não, mas Cuba tem eleição sim, né? A gente vê aqui no notícia aqui do Globo, publicado em abril de 2015, cubanos voltam nas primeiras eleições com candidatos da oposição. 8 milhões vão às urnas neste domingo escolher autoridades municipais. A questão, eles foram às urnas e escolheram, né, as autoridades municipais e tudo mais. Agora, você tem que entender o seguinte, que os meios de comunicação em Cuba, elas são estatais. Então, não há essa liberdade de imprensa que a gente precisa para ter uma democracia de fato. E infelizmente, nós não temos em Cuba essa tal democracia, assim, digamos, totalmente implementada. É uma pena, mas há de se estudar a história de Cuba com mais calma, mais cautela, né? E repito, eu sei que tem muitos defensores da história de Cuba no canal e tem muitos que são totalmente contrários, mas é preciso a gente usar o senso crítico. O objetivo do canal é usar o senso crítico. Então a gente tem que olhar para os dois lados e saber criticar de forma construtiva para os dois lados. E para isso eu conto com os comentários de vocês. Vocês que muita gente tem bem mais dedicada na história de Cuba para fazer os seus comentários aqui. Nós sabemos também que, por exemplo, acesso à internet em Cuba é uma coisa complicadíssima. É uma coisa, primeiro, que cara a população local. Existe internet em Cuba, só que ela é cara. E a população local não tem esse acesso, não ganha o suficiente para ter esse acesso todo. Mas de qualquer forma, seria um prazer enorme se os cubanos mesmos pudessem dar as opiniões deles também aqui no canal. Pode ser em espanhol, porque lá no fundo a gente consegue se entender. Então, deixe sua opinião, vamos explorar um pouco mais esse caso, eu acho que é uma notícia interessante. E continue então compartilhando os vídeos aqui do canal Notícias Comentadas e ajudando o canal a crescer cada vez mais. Aqui a gente vai explorar todas essas informações que são colocadas aí pra gente, né, utilizando o senso crítico e uma análise um pouco mais aprofundada do que é mostrado normalmente. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia.